Bem, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu sempre falo da Bíblia, mas vocês têm que entender que eu não tenho estudo, né? Mas gosto da Escritura, mas eu creio no único Pai verdadeiro e sigo, né? E às vezes isso as pessoas estando, quer dizer, entendem de outro modo, aí, mas tudo bem. Hoje eu queria falar, né, da lei, que Paulo fala da lei. E ele apresenta então a lei do marido e a esposa, que é para poder depois entrar na lei. Ele está se referindo à lei humana, não é a lei de Deus. Às vezes as pessoas até colocam como se fosse para Deus. Então aqui em Romanos 7, né? Romanos 7:1. Eu vou tentar ler, que vocês sabem que eu leio pouco, mas vamos lá. Não sabeis vós, irmão, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Então, vocês veem só. Então, enquanto o ser humano vive, ele está debaixo de uma lei, né, do seu país, né, e fazendo bem, de todo jeito, está debaixo de uma lei, entendeu? Aí nós vamos entender porque Paulo fala, né, que o mandamento envelheceu, e todas essas coisas, e qual lei que ele está falando, porque aqui ele fala de 3 leis no mínimo. Então essa é a primeira aqui, ó, que tem essa lei aqui do casamento, aqui ainda é a parte boa da lei humana. Aí tem a parte da lei de pecado de morte, aí já é outra lei, vocês vão olhando bem, que pode se fazer parte da mesma lei, né? É uma lei. Aí ele vai dar agora exemplo da esposa e tal, então vamos lá. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei. Quer dizer, agora ele vai explicar aquele morto que é. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Quer dizer, a mulher, então, o marido morre, a mulher está livre dessa lei, não é isso? Então, quer dizer que ele vai ter que falar que pode casar com tudo. Então, vamos lá. 7:3, né? Romanos 7:3. De sorte que, aí vírgula, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Aí tá vendo? Quer dizer, se ela casar com outro, deixar o marido casar com outro, se tornar esposa, né, dele, ou se não, aqui também tem outro sentido. Se for esposa de outro marido de alguém, entendeu? Então, mas não tem problema, o problema é o mesmo, que ela não pode fazer tal, né? Então aqui vamos lá. Mas morto o marido dela, né, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Agora você está entendendo, aqui é lei humana, porque na lei de Jesus, Jesus apresenta a lei do eterno, né, de Deus no caso, que a gente chama de Deus também. E tem o Deus homem e tem o Deus. É por isso que às vezes eu falo de Deus e falo, as pessoas tá contra Deus. É porque não entende. Que vocês têm que entender que o procedimento do eterno é justo, não tem erro. Então quando se põe um Deus aí, se fala como eterno, mas tem erro, então não é. Aí as pessoas falam, você está contra? Eu falei, contra como? Você está a favor do erro? Então esse é seu Deus. Por isso que a Bíblia diz o tempo todo, teu Deus, o Deus de fulano. Só procurar na Bíblia, fazer pesquisa, teu Deus, você vai ver a opção de teu Deus aí, entendeu? Então vamos aqui, eu estava em 3, né? Vamos em 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis morto para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Olha bem, entendeu? Agora, por que ele se referiu aqui? Ele está colocando a gente como se fosse uma esposa, ele está dando um exemplo, né, de uma lei que morre, né? A lei humana, a lei de pecado, ele vai entrar nesse assunto, lei de pecado, da qual ele conta, né, a respeito. Então aqui, no caso aqui, então ele está explicando que se você segue a Cristo, então a lei de pecado está morta, entendeu?
agora para fazer uma obra diferente, né? Aqui no caso, para dar fruto para Deus, né? Aqui em 7,4. Tá legal. Então vamos seguir em frente. Porque quando estávamos na carne, ó, a lei da carne, ele se refere a estar, né, na carne, na lei material. Então quando estávamos na carne, as paixões do pecado, né? As paixões dos pecados, que são pela lei. Ó, qual lei que ele está falando? É isso que vocês têm que prestar atenção. Não é mandamento. Então repare bem que é a lei do pecado, a lei do homem, pode ser de qualquer um. Cada um, de certa forma, tem um procedimento, tem uma lei em si. E tem a lei geral de um país, né? E tem a lei na escritura de um povo, né? E tudo mais, procedimentos de um povo. Operavam em nossos membros, você vai entendendo, para darem fruto para a morte, viu? Aí ele não falou da lei, não é isso? A gente está na carne, a lei, né, material, que dá fruto para onde? Para a morte. Então, essa é a lei de pecado, de morte, entendeu? Essa é uma da lei que ele está falando, e aí ele chama mandamento também de lei. Aí é que as pessoas vão se enganar e se perdem quando vai ensinar. Então, por isso que eu não estou ensinando, só estou mostrando o que eu tenho visto, né? Então, vamos lá, 6. Mas agora temos sido libertados da lei, ó, da lei de pecado, entenda bem. Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, ponto e vírgula, para que sirvamos em novidade de espírito. Ó, agora ele tocou no assunto de uma nova lei, espírito. Se vocês lembram bem, eu não sei se eu anotei aqui, eu estou em 6, né? Não posso me perder. Eu acho que é Romanos 8,2, se eu não estou enganado. E vocês vão saber que quando Paulo diz, ele fala assim, olha, a lei do Espírito, né, de vida em Cristo Jesus me libertou da lei de pecado da morte. Então repare bem que esse assunto ele já falou, né? Já falou, a gente vai até chegar lá, mas eu não vou ler tudo assim. Mas vocês já vão ficar sabendo então qual é a lei que ele está falando. Tanto é que aqui ele diz, ó, Romanos 7,5 ele vai dizer, ó, porque quando estávamos na carne, ó, que é essa lei, é a lei material, ó, as paixões do pecado, né, que ele está explicando qual é o pecado, que são pela lei, ó, a lei do pecado e morte, ó, operando em nossos membros para darem fruto para onde? Né, fruto para a morte. Então, olha a lei que está falando. Ok. Agora vamos seguindo, estava em 6, né? Eu não posso me perder, porque eu sou muito coisa para ler, né? Vocês me perdoem aí. Mas agora temos sido libertos da lei, ó. Estamos libertos da lei de qual? Do pecado e de morte, né? E agora ele falou lá. E tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, ó, aquilo que a gente fazia, paramos de fazer. Ele está falando que tomou consciência, mas aí tem que vencer também, porque aí fica o pecado que a gente praticou, isso fica vivo em nós damos vida a isso. Esse é que é o problema. Mesmo que a gente esteja morto para ele, quer dizer, não praticando mais, mas de vez em quando vai praticar porque ele está vivo. Tu está entendendo? Então vamos lá, para que sirvamos em novidade de espírito. Agora ele vai estar falando já da lei de espírito e de vida em Cristo Jesus. Tanto é que em Cristo, quem segue, aí está morto para a lei. Qual lei? A lei de pecado. Entendeu? Que agora ele vai explicar o mandamento. Ó, a lei que vai entrar quietinha, ó. E não a velhice da letra. Agora ele se referiu ao mandamento. Quando ele fala da letra, é a letra escrita em pedra, né? Então ele se refere a isso. Assim dizem também, né? Temos aqui então a terceira lei. Olha para vocês verem. Ó, a lei de pecado, quando ele fala do espírito aqui, né? Como eu já disse que ele falou que pela lei do espírito de vida. Agora vocês continuam pecando por quê? Ou continuamos? Ela está viva na gente. Aí ele vai dizer que a gente, o bem que ele quer fazer não faz, e logo não é ele quem faz, porque daí não está de acordo, não é isso? Então, para vocês entenderem. Então já temos, no caso aqui,
três leis, porque ele está se referindo à letra aqui, né? Mas o mandamento continua, ele é o ponto fundamental que vai estar junto com o espírito de vida. Esse que é o problema. Só que aí a pessoa lendo aí dispensa tudo isso e erra, porque é para servir a Deus, a lei de mandamento é de quem? Tu está entendendo? E a lei de pecado é de quem? Então, é esse o problema. Vamos lá. Que diremos, pois? Olha como é que ele vai agora falar da lei. Ele não acabou de falar não a velhice da letra? Então, ele acabou de falar isso, não foi? Isso aqui se refere ao mandamento, que ele chama de lei também. Então, essa é a terceira lei aqui. Olha só. Ó, que diremos, pois? É a lei pecado? Olha bem. Qual lei que ele está falando aqui? O mandamento. Porque a outra é pecado e de morte, não é isso? Da qual ficou livre? Ah, e aí, por que então não da velhice da letra, quer dizer, do mandamento? Por que velho para ele de quem está falando? Porque uma vez que ele estava no pecado de morte, né? Pecando para lá e para cá, da qual ele diz que esse pecado reinou até Moisés, é claro, depois entra o mandamento, que é o acusador de quem está na lei do pecado, que a pessoa se tornou, essa lei de pecado era como se estivesse sem lei, entendeu? Então a pessoa é como se estivesse sem lei, não tinha lei. Aí é por isso que ele vai falar, e aí vindo a lei, ó, aí ele passa a ver a lei que ele era, entendeu? Então, aqui está a velhice da letra, mas ele vai perguntar então, ele vai dizer que, ó, que diremos, pois, ó, se referindo o que envelheceu aqui, né? Porque eles já estão bem, então aí não precisa o mandamento estar em cima, né? O acusando, mas se errar, ele volta a acusar. Então, ó, é a lei pecado, né? Ele vai falar de modo nenhum, se referindo ao mandamento. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei. Olha bem, estamos falando de mandamento ainda. E o pecado que ele não conhecia porque ele era o pecado, era a lei do pecado. Está entendendo? Ele não conhecia, para ele estava tudo bem. Então ele foi bem claro aqui, ó. Eu não conhecia o pecado senão pela lei. Qual lei que ele está se referindo? Mandamento. Porque eu não conheceria a concupiscência, palavra difícil, se a lei não dissesse. Agora vocês vão entender que é a lei do mandamento. Quer ver? Ó? Não cobiçarás. Qual é a lei que fala isso? Não é o mandamento? Então ele está falando do mandamento. Para a pessoa entender, porque aí fala de lei, mistura uma lei toda, aí mistura a lei de pecado com lei de mandamento e diz que isso morreu. Não é bem assim, né? Vamos compreender direitinho. Mas o pecado tomando ocasião, ó, isso aí se refere que se chegou até Moisés, aí eles mortos junto com a lei de pecado, para eles não tem pecado, isso é a própria lei. Aí chega o mandamento, quer dizer, por ocasião, pelo mandamento, ó, ele vai dizer isso aqui, ó. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, repare bem, operou em mim toda concupiscência, é o que ele acabou de saber através do mandamento, ó. Porquanto, não, sem a lei estava morto o pecado. Ó, e ele também. Olha o que ele acabou de dizer, ó, sem o mandamento, entendeu? Que é a lei que ele está falando, que diz ali, ó, não cobiçarás, então é a lei, o mandamento. Não é isso? Então, mas sem essa lei, sem o mandamento, ele não saberia das coisas. Ele estava morto, o pecado também estava morto. Então, o que ele quer dizer é que quando entra o mandamento, então aí ele dá vida ao pecado como? Ele apresenta, é como se você não conhecesse, e o mandamento traz aqui, ó, isso aí é pecado, ó, isso aqui é o cara aqui, é pecado fulano de tal, isso aqui é o pecado fulano de tal, e você passa a conhecer e sabe que ele existe e está vivo, né? Ele apresentou você. Então repare bem. Agora vamos mais à frente, né? E eu, na algum tempo, vivi sem lei, ó, está dizendo viveu sem lei porque ele era a própria lei, deu para entender? Mas vindo o mandamento, ó, viu? Bem explicadinho. Ele explicou direitinho. Reviveu o pecado, quer dizer, agora ele passa a conhecer o pecado, está vivo, ele não sabia. Ó, e eu morri. Agora olha só o problema. Eu morri. Por quê? Porque ele estava vivo, mas praticamente morto junto ao pecado. O pecado passa a sobressair, né? Agora ele conhece, aí ele. Como ele não gosta muito do pecado, ele mesmo praticando, ele achava que era fazer o bem, entenda bem.
Aí ele está morto, né? Aí ele está como morto e também para o mandamento que acusa a lei do procedimento dele. Então vamos seguir. Agora, Romanos 7:10, né? Eu estou seguindo capítulo por capítulo, versículo por versículo. E o mandamento que era para a vida, olha só, viu? Ó, achei eu que me era para a morte. É, porque acusando o pecado, ele era a própria lei do pecado, então ele achou que já estava morto, junto com os atos. Né? Então agora vamos lá, 11. Porque o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, repare bem, me enganou e por ele me matou. Ó, isso era segundo a mentalidade dele, porque ele era sendo o próprio pecado mentalmente. Aí o que aconteceu? Aí ele é como está morto, é morto para a justiça no caso, né? Aí vamos lá, 12. Assim a lei é santa. Ó, agora é o problema, ó. A lei é santa. Qual a lei que ele está falando aqui? Então repare bem que agora temos a lei. Aí aqui que as pessoas se enganam. Porque aí não sabe que lei que ele está lendo. Aqui, ó. Assim a lei é santa. Qual? Do Espírito de vida, né, em Cristo, não é isso? Vamos lá. E os mandamentos santos. Olha bem, alguém pode dispensar essas duas leis, a lei do Espírito de vida e os mandamentos, de modo algum. Aqui, ó. Justo e bom. Você pode dispensar o que é justo e bom? Não é isso? Vocês podem fazer isso? Claro que não, né? Então, aí, se não entender, vai pregar errado. Ó. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Vamos seguir agora para 13. São dois debaixo de lei aí. Então, para entender, quando ele falar quem está debaixo de lei está debaixo de maldição, que maldição se refere a desobediência, então se refere qual lei? É mandamento ou a lei de pecado e morte? Quer dizer, se diz que está em Cristo, mas ainda está na lei de pecado. É isso que ele quer dizer em outras partes. Ele faz uma pergunta aqui, ó. Logo tornou-se-me o bom em morte? Agora eu vou ler direito para vocês. Aí ele vai responder, de modo algum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, olha bem, operou em mim a morte pelo bem. Olha bem. Operou nele a morte pelo bem, porque o pecado, uma vez que estava morto nele, parecendo que não existia, passa a existir, agora ele tem que morrer para o pecado, né? E ir para o bem, no caso, a fim de que, pelo mandamento, repare bem, nós estamos lendo 7,13, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Aí você tem que sair dele, não é isso? Então vamos lá, o 14, né, 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Olha, agora qual é a lei que está falando? É porque quem não presta atenção vai dizer a lei do pecado de morte, vai misturar tudo, a lei de mandamento, aqui não está falando disso. Quando ele fala que a lei espiritual, se refere àquela lei, ó, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Não pode esquecer, essa é a nova lei que o livrou do pecado de morte, entendeu? Que ele estava, uma vez que ele se livrou dela, ele estava nela, mas seguiu o mandamento. Seguindo o mandamento, ele estava debaixo de uma lei que o guardava, entendeu? Do erro que ele está antes debaixo da lei de pecado e da morte. Então ele morre para o pecado de lei de morte e ainda se acha até morto para o mandamento, mas debaixo de mandamento guardado para a lei do Espírito de vida que vem e o livra ele. Deu para entender? Em quem? Em Cristo Jesus. É para isso que vocês vão entendendo aí as coisas. Onde é que eu estava que eu não me lembro? No 14, né? Aqui então a lei é espiritual, ó. Mas eu sou carnal, ó. Agora ele vai explicando. Vendido sobre o pecado. Vendido, vamos botar assim, você vai num lugar, o cara te dá uma coisa para fazer, mas aí tu nunca fez aquilo, está vendido, não sabe o que tu vai fazer. É mais ou menos por aí, entendeu? Eu estou colocando desse jeito, né? Então tá legal. Cadê a lei? Tem. Agora vamos para 15. Porque o que faço não aprovo. Olha bem, se ele não aprova, ele está a favor de uma lei, né? Do qual lei, né? Que ele chama de lei, mandamento. Então não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço.
entendeu? Então você vê que ele aborrece quem? Ó, se ele não faz o que é justo, ele está explicando antes, ó, seguindo a lei de pecado e morte, e mesmo entendendo agora, mesmo ele querendo fazer o que é justo, ele não faz. Então aborrece algo, né? Aborrece o mandamento que apontava o seu erro. Aqui vamos lá então em frente. E se faço o que não quero, olha bem, ó, se faço o que não quero, quer dizer, não é da vontade dele mais isso, né? Então ele está de acordo com uma certa lei. Ele está abandonando a do pecado, que ele está fazendo, mas contra a vontade. Então repare bem, aqui ó. E se faço o que não quero, olha bem, consinto com a lei, ó, viu? Se ele faz o que não quer, ele consente com qual lei? Aquela lei que o acusa justamente o que ele está fazendo. É o mandamento, ele está unido com ele, de certa forma, entendeu? Aqui. Que é boa a lei aqui. Qual a lei que é boa, né? É a lei de pecado ou o mandamento, que ele chama de lei, né? Então é isso. Aqui, vamos para 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Vale bem. O pecado habita, né? Até me lembrei agora de Caim. Ó, se você proceder bem, será aceito. Se você não fizer assim, então logo o pecado está à sua porta. Ele não sai nem de casa. E se sair, o pecado está esperando ele. Vamos junto. Vai para onde? Ah, vou até ele no mercado. Vamos junto. Vamos no shopping, então vamos. Fica na porta esperando, igual o cachorrinho, né, fiel. Isso é brincadeira. Vamos lá então para 18 aqui, né? Porque eu sei que a mim, isto é, na minha carne, olha bem. Agora repare bem uma coisa, se alguém fala a minha carne, quem é ele? Não é isso? Isso é para vocês também observar. Se eu falar a minha carne, então minha carne é igual ao Adão. O que Adão falou? Essa é carne da minha carne, osso do meu osso, não é isso? É uma coisa que pertence a ele, mas ele não é isso. É igual falar o pneu do meu carro, a porta do meu carro. Dá para entender, né? Então, aí é saber quem é que está falando, né? Se não é a própria vida, né? Isso aqui é fogo. Que Adão lá cai dessa forma. Ele é o de dentro, é o homem de dentro. Entendeu? O formado é o homem de fora, que é justamente o carnal. Aí uma vez que ele deu ouvido, é o que Paulo está aqui nesse caso, deu ouvido ao carnal, mas ele não sabia. Quem sabia, Adão sabia, porque Adão recebeu a ordem, no caso. Isso é uma história para mostrar essas coisas. Entendeu? Então aí o Adão então dá ouvido, quer dizer, ele é o homem de dentro, a consciência dá ouvido e passa para o corpo de fora. Então agora a carne é dele. É meu corpo, é assim que ele vai falar. Mas quando ele é sendo uma mentalidade que passa para dentro, para o homem de dentro, aí ele vai se sentir bem. É por isso que Paulo às vezes diz, a hora estou no espírito, ele se refere, né, a lei boa está no homem de dentro. Né? E fora, a hora está na carne, no pecado de morte. Entendeu? Então eu estava onde 18, eu tenho que prestar atenção nisso, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Repare bem. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Vou botar lá para cima. Isso. Estamos chegando no final. Vamos lá aqui agora. Porque não faço o bem que quero. Ok. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Então vamos ver se ele vai apontar isso. Ora, 20 agora, né? Estou seguindo em frente direto. Ora, se eu faço o que não quero, ou não faço eu, certo? Mas o pecado que habita em mim, ok? Acho então esta lei em mim, qual lei em mim? Esse é, viu? Qual lei em mim? Pecado de morte. Está nele. Está em todos. Então, ó, acho então esta lei em mim, ó, que quando quero fazer o bem, ó, o mal está comigo. É lá Caim, não obrou bem, o pecado ficou na porta, né? Sempre vigiando, ó, saiu, vamos cinema, vamos embora, vamos nós dois juntos. O pecado está sempre junto.
É isso que ele quer dizer, né? A pessoa então prestando atenção, procurando sempre fazer o bem. É interessante aqui, ó. Agora 22. Porque segundo o homem interior, olha aí o homem interior, apareceu. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha, qual é a lei de Deus? Qual é a lei de Deus? Não é o mandamento? Entendeu? A lei de Deus é o mandamento. Então aí, com o homem de dentro, que esse pertence, né? Não é o material, porque o material tem a lei de qual? De pecado, de morte, não é isso? A lei de Deus seria o mandamento que acusa. Esse é do homem de dentro, que acusa o homem de fora. No caso, quer dizer, o procedimento de dentro acusa o procedimento de fora. Então, o de dentro seria o mandamento, de fora a lei de pecado e de morte. Então, é isso que ele vai explicando aqui, ó. Porque, segundo, aqui, ó, porque, vírgula, segundo o homem interior, ó. Aqui, no caso, seria o corpo dele, ele mesmo, a mente em lugar errado. Ó. Tem o prazer na lei de Deus. Ó, repare bem, a lei de Deus tá abandonada? Claro que não, né? Aqui, ó. Mas vejo nos meus membros, ó, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Ah, agora aqui é uma outra lei que fica atrapalhando, né? Lá dentro tem uma lei do pecado, a lei então deve ser essa, você tem que fazer. Entendeu? Você tem que fazer. Agora os conteúdos da lei é todo erro, né? Então, aí vai contra, né, o entendimento dele, porque ele passou a entender a lei de Deus, né? E que acusa a lei do erro nele. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Miserável homem que eu sou, ó, quem me levará do corpo desta morte? Ó, quem me levará do corpo desta morte? É simples, se ele vai para o corpo de dentro, é esse que ele é a mente que se vai. E o material fica, entendeu? Sabendo que ela tem uma lei, é próprio dela, é natural, mas não devemos fazer tudo, né? Por exemplo, tem até uma parte que ele diz, ó, tudo posso, né? Tudo eu posso. Ok, no pensamento você pode tudo, você cria mal, cria bem, tudo bem, e daí? Até aí você não fez nada. Está criando em si você, mas será a cadeia disso. Você vai ter que trancar isso. Botar para fora vai ficar a sua porta, é isso. Então depois ele diz o que em outra parte, né? Mas nem tudo me convém, claro. Na lei de pecado não compreende a lei de vida, vamos botar assim. É um modo de falar, né? Eu vou para 8, só de brincadeira. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê, né? Não é por causa daquela lei do Espírito de vida que está nele, que livrou Paulo da lei do pecado e morte? Então, é isso, tem que guardar. Tem essas duas leis, né? Essa lei nova é de vida, né? Que na verdade era o que nos pertencia. Então vamos lá. Que não andam segundo a carne, viu? Porque no segundo a carne que está falando é no segundo a lei do pecado de morte, ok? Ó, mas segundo o Espírito, olha, o Espírito, quando ele fala de Espírito, está se referindo à lei de vida, entendeu? A lei do Espírito de quê? A lei da tendência de quê, né? Porque Espírito se refere a muita coisa. O Espírito se refere à consciência, a consciência pode ser chamada de Espírito, igual Jesus falou, a minha palavra é Espírito. E onde é gerada a palavra não é na consciência? Então a consciência é Espírito, entendeu? Deu para entender? Então aqui a lei do Espírito pode ser a lei da consciência justa, entendeu? E vai por aí afora, 8.2. Porque a lei do Espírito de vida, viu? Agora ele vai explicando, ó, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e de morte, da morte, né? Então aí você está vendo duas leis, tudo é nome lei. Então quando ele fala, a lei é santa, será que é pecado de morte ou a lei agora do espírito de vida? Não é isso que se junta ao mandamento? Aí ele vai juntar essas duas coisas. Falar a lei é santa, qual lei do pecado é santa? Não. Então é da vida aqui, ó. Romanos 8.2 aqui. E o mandamento é justo, por isso foi comentado, né? Então vamos lá. Agora vamos para 3. Porquanto o que era impossível a lei agora, qual lei que ele está falando?
Que é impossível para essa lei corrigir a lei de pecado e morte. Não era o mandamento? Não é? Então é isso que ele está falando. Porque ela apontava. E você, aí é que tem que dar ouvido à lei, né? Aquele bem que eu quero fazer, não faço e tal. Então tá entendendo? Porque o pecado, uma vez que está nele, mesmo aí compreendendo, aí tem uma luta, né? Uma nova lei que é contra o raciocínio dele, o entendimento dele. Deu para entender, né? E é isso que acontece com todo mundo. Porquanto o que era impossível para a lei, ó, o mandamento, visto como estava enferma pela carne, olha, viu? A lei de mandamento estava enferma. Como? Ela não tinha força. A lei do pecado dominava e cada vez que ela falava, ela dava vida ao pecado, quer dizer, mostrava. A pessoa sabia e está em transição entre as duas coisas e no costume. Não pode, de um momento para outro, seguir a lei de Deus, que seria o mandamento, no caso, né? Então está aqui. Deus, ó, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Repare bem. Agora vai botar um dominador aí que agora o mandamento não vai poder fazer isso, não pôde. Mas é para fazer boa obra. Porque na lei de pecado você faz má obra. Então, não pode, não é pela obra da lei de pecado. Entendeu? Mas é por uma nova obra qual? Está entendendo? Aí se falar contra o mandamento, você vai errar. Entendeu? Não pode, não é eliminado. Então está aqui, ó, Deus enviando seu Filho, né, semelhante da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Quer dizer, o pecado, aí, os irmãos que é pecador e não se achega, mesmo tendo mandamento, quebra, porque não consegue, o mandamento fica doente nele, a lei que fica doente, né? E o do pecado em pleno vigor, está entendendo? E o mandamento dando vida a ele, que é apontando ele, está fazendo que ele existe, apontando, dando vida a ele. Então aí é um problema. Então Deus aí manda quem? Manda um para vencer isso de uma vez por todas. Né? É o que ele quer dizer. Vamos lá, 4, Romanos 8:4. Para que a justiça da lei, olha, se cumpra em nós. Ah, qual lei? A lei de pecado é justa? Não. Então qual? Não é a do mandamento? Não é isso? E a lei que vem para salvar você, que te livra, não é a lei do Espírito de vida que está em Cristo? Ele veio justamente para isso. E aí seus irmãos lá, né? Que somos todos irmãos na carne, no caso, o que aconteceu? Aí matam a própria carne em pecado, e onde estava o filho que venceu. A lei material, que é a lei de matar, mata a si próprio. Está entendendo? Por isso que aniquila pecado. É isso que ele quer dizer. Então vamos lá aqui, ó. Para que a justiça da lei, né, se cumprisse em nós. A justiça do mandamento. Agora vai ficar no coração carnal, ó, que não andemos segundo a carne, segundo a lei, pecado e morte. Olha lá, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ó, me livrou, né, da lei do pecado e morte. Então, para vocês entenderem. Então, quando chega aqui que ele diz, mas seguindo o Espírito, ó, seguindo a lei de vida. Ok? Então vamos lá. Você vê que ele já tem 3 leis aqui, mais uma que era do pensamento. 4, mas vamos ficar só nas 3, né? A lei de pecado e morte, a lei do mandamento, tudo ele vai falar lei. E a lei, né, de vida, do Espírito de vida em Cristo Jesus, né? Essa aqui é que livra tudo, porque o mandamento estaria doente porque ninguém obedece. Está entendendo? Não tinha força, mas tinha força para mostrar o pecado, fazer com que ele está vivo, ele existe, entendeu? Vamos lá, 6. Porque a inclinação da carne, ó, é morte, viu? A inclinação quer dizer a lei dela. É isso que ele quer dizer. Mas não tem culpa também. É isso que você tem que entender. O material não tem culpa de ser o que é. É natural, entendeu? E serve para quê? Você observando o seu erro, o seu procedimento, então aí você, ao contrário disso, você tem o quê? Você tem o bem, entendeu? É isso. Então é isso, ó. Mas a inclinação do espírito, olha, agora viu, agora eu ia apresentar as 2 leis juntas, ó. O do pecado de morte e do espírito de vida, quer ver, ó? Porque a inclinação da carne é morte, olha bem, essa é uma lei, né?
Agora aqui, mas a inclinação do espírito é vida, é paz, viu aí? Agora explicou, finalizando aqui os dois procedimentos, né? Não entrou mandamento aqui, entendeu? Ele botou a lei de espírito, é o que venceu ali. Ok, então vamos lá. Aí o mandamento fica como se tivesse caducado. Mas ele permanece, por quê? Porque uma vez que você deixa de pecar, você vai fazer o quê? Qual era o contrário do pecado, da lei de pecado e morte? Não é o mandamento? Que diz não faça aquilo, não faça isso? Então você fazendo o mandamento automaticamente está em sua mente. Essa é a natureza que é de Deus, então estava em você antes. Então que foi perdido, é isso. Né? Pela morte que passou a todos. No caso, eu não sou aqui professor, mas eu creio no único Pai verdadeiro e justo, né? A luz da vida, a verdade perfeita. Errei, todo mundo erra, sempre erramos. Pode ter certeza que, mesmo não querendo, é o que Paulo disse. Deus, você faz o que você não quer. Mas eu me sinto livre, mas não com intenção, segundo as intenções, de ofender alguém ou alguma coisa parecida, né? Vamos lá então aqui, ó. 7, 8, 7 Romanos, né? Porquanto a inclinação da carne, eu já falei, da carne é inimizade contra Deus. Tudo bem, viu aí, ó? Porque se pede para a morte, qual a inimizade contra Deus? Por quê? Porque Deus é vida. Dá para entender? Aqui, ó. Pois não é a sujeita à lei de Deus, tá vendo? A carne não é sujeita à lei de Deus. É uma lei. Quem é que diz que não está debaixo de lei, né? Tem uma lei. O que Paulo diz quando debaixo de lei é debaixo da lei justamente de pecado. Porque quando ele diz está debaixo de maldição, quer dizer, está debaixo de desobediência com tal lei. Ok? E qual é agora a desobediência contra qual lei? Mandamento, que acusa tudo isso. E aí está morto. Aí recebe então o espírito de vida. Através de Jesus, crendo em Jesus, você faz parte disso, é isso que ele está falando. Ok? Não está sujeito porque é natural. Ele nem tem culpa e nem recebe condenação por isso. Mas uma vez, a gente que é vida, que é vivo, está vestido da carne, se faz como ela, é isso que quer dizer. Igual Adão se fez como carnal e se sentiu nu, porque o corpo dele não era esse, ele é o de dentro. A essência material está unida. Ela pode criar do ponto zero infinito, porque o lado contrário dela é justamente o que o imortalizou em si. Conhece tudo, entendeu? Mas não pratica. Então é isso. E nós então fomos livres aqui, aí temos que ser igual o Pai, para se tornar semelhança, dominar, entendeu? Mas não condenar. Olha outro problema. É porque tudo está nele e ele não condena. Dá para vocês entenderem? É um problema sério. Então, como proceder bem realmente, né? Então, vamos lá para 8. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Entendeu agora o que é, né? Estão na carne se refere. Todo mundo está na carne, é claro. Está vestido dela, mas não é na carne que ele quer se referir. Está na lei do pecado e de morte. Olha bem. Paulo disse que livrou ele. Ele falou, me livrou. Ele não falou livrou a todos. É isso que vocês têm que entender. Então, um procedimento, vocês ficam livres também. Entendeu? Então está aqui. 8, né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Entendeu por quê, né? É o que estão na lei de pecado e morte, está debaixo de lei. É isso que ele quer dizer. Tá, aqui está oculto. Ó. Vós, porém, não estáis na carne. Para aqueles que estão seguindo a Paulo, né? no caso, impede da lei do Espírito. Não, mas no Espírito, quer dizer, na lei do Espírito de vida. Esse já tem conhecimento. Ó. Se é que, agora ele vai fazer uma pergunta, se é que é isso realmente, né? Igual ele aconteceu com ele, ó. Se é que o Espírito de Deus, que é o Espírito de vida, que está lá, habita em vós. Olha bem, porque para habitar em vós, ele não deixa você pecar, você não vai ter essa vontade. Aos poucos você vai dominando tudo, porque não tem essa vontade de fazer o erro. Aqui, ó, está em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, é aquele Espírito, né? Esse tal não é dele. Seguindo a Paulo, né? no caso, impede
da lei do Espírito. Esse já tem conhecimento. Ó. Se é que, agora ele vai fazer uma pergunta, se é que é isso realmente, né? Igual ele aconteceu com ele, ó. Se é que o Espírito de Deus, que é o Espírito de vida, que está lá, habita em vós. Olha bem, porque para habitar em vós, ele não deixa você pecar, você não vai ter essa vontade. Aos poucos você vai dominando tudo, porque não tem essa vontade de fazer o erro. Aqui, ó, está em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, é aquele Espírito, né? Esse tal não é dele, entendeu? E Cristo sendo irmão, igual ele falou, vou para o meu pai e o vosso pai. Não somos irmãos? Sim. E o pai não é um só? Sim. Então repare bem, aí não está em Cristo, quer dizer, aí não está nessa lei de vida, porque aí não vai olhar para a vida, entendeu? Não respeita muitas coisas. Não que se refere, né, eu não vou, depois eu toco nesse assunto, vocês entenderam, não se refere, mas vou até dar uma explicaçãozinha rápida. Porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito, ó, de vida, é espírito, entendeu? Bota ali consciência viva. Então, quando se multiplica na carne a rejeição do material, não traz problema. Por quê? Porque se multiplica mais a luz, quer dizer, o espírito, né, que é justamente a energia viva que faz ver, se multiplica mais do que a carne. Entendeu? Mas aí é que a lei da carne, a lei de pecado e morte, te acusa. Epa, você está tendo prazer se multiplicando, mas não está se multiplicando. A carne, as duas coisas têm que estar juntas. Assim como no eterno a essência de tudo que existe está nele. Ele é dominador de tudo e dá vida a tudo e não condena. É isso que é o problema de tudo. Aí entra qual lei? A lei material, que aí vai na mente da pessoa, vai dando a lei de condenação. Está entendendo? Esse é o problema. Então aqui, vamos para 10, 8, 10, né? Era 8? É. Ó, e se Cristo está em vós, olha bem, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Está morto por causa do pecado, não é isso? E vocês sendo vivos, é isso? Então, o pecado agora sim estaria morto. Né? A tendência, você... Então, é por isso que ele disse, se o Espírito, quer dizer, da lei de vida, realmente está em vós. Então tem que haver um entendimento. Então aqui, ó, mas o Espírito vive, ó, tá vendo? Se referindo ao Espírito. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Aí eu pergunto, às vezes o cara fala ali, o mandamento é injusto, tá abandonado, é justo ou injusto? Ou se não, a pergunta ao contrário, é injusto ou justo? Não é isso? E a lei de vida é justo ou injusto? Então a lei e o mandamento são santos. É por isso que Paulo vai falar. Mas não a lei de pecado, da qual se você estiver debaixo dele, está debaixo de maldição, está debaixo de desobediência, ao que se refere maldição. Entendeu? Aqui, então vamos lá. 11. E se o espírito daquele dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, ó, novamente ele está fazendo aí, né? Vê se realmente você... Aqui, ó. Aquele dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará a vossos corpos mortais, olha bem, pelo seu Espírito, qual, né? Que em vós habita, que é aquele Espírito de vida, né? Você estando em Cristo, seguindo, né, as coisas justas, e pronto. Então, aí realmente a carne, ela vai ter que tomar outro rumo, ela sendo vencida, qual é a lei que ela vai ter nela agora? Entendeu? A lei natural pende para todo lado, mais uma vez, vencida, dominada por você pelas coisas justas, qual é a lei que prevalece? Né? A lei de vida. Né? E aí já vai ficar de acordo com o mandamento, porque o mandamento justamente era o contrário da lei do pecado. E uma vez que você dominou e sai da lei do pecado, quem que está em você agora gravado em carne? Não em pedra, não é o mandamento? 8:12. De maneira que, irmãos, né, somos devedores, não a carne, para viver, segundo a carne. Ó, tá vendo? Vamos lá para 13. Porque se viverdes segundo a carne, ou segundo a lei de morte, né, morrereis. Entendeu?
é uma mente morta, né? Não reconhece o que é justo e tal. Ó, se pelo Espírito de vida, é a lei, essa é uma lei, mortificardes as obras, né? As obras do corpo, qual eram as obras do corpo, né? Vivereis. A mente está viva, né? Para o entendimento da realidade das coisas. Vamos lá então, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, ó, a lei de vida, esses são filhos de Deus. Entendeu? Tudo bem. O ensinamento dele é perfeito, na minha opinião, porque está bem esclarecido, né? E a lei aqui ele já esclareceu quanto às leis aqui tem. E até outra que eu vou contar aqui já está bem explicado aqui, né? As leis todas, né? Mas eu vou explicar aqui outra coisa. Então, até me lembrei, Jesus então foi testado sobre esse negócio de lei aqui, é isso que eu queria lembrar. Foi testado, pegaram a mulher em adultério, né? E levaram perante ele. Aí disse, olha, a lei de Moisés diz para apedrejar até a morte, que era uma lei que jogava numa ribanceira e se não morresse, nem apedrejar para matar. Olha só que lei. É a lei de pecado e morte, não é isso? Essa é a lei de pecado e morte, não é de Deus. Esse aqui é o problema. Mas eles achavam que eram os sacerdotes desviados, que botavam na cabeça do povo que sim, que é um Deus, mas qual Deus? É por isso que eu digo sempre, qual Deus, né? O Deus é um nome só, mas pode ser aplicado em outro procedimento e vocês acharem que é o Deus que vocês estão seguindo. Aí se eu for contra um Deus de um procedimento errante, aí você vai falar, está contra Deus? Isso aí é coisa do maligno. Então fica a favor. Fica a favor. E eu vou a favor do Deus vivo que tem um procedimento justo, que não se encontra mácula nele, ok? É disso que eu tenho falado o tempo todo. Então não se engane, né? Então aí Jesus, então aí o cara estava testando, olha como é que os sacerdotes sabiam, são desviados. A lei de Moisés diz, é como quem diz assim, se ele for contra a lei de Moisés, o pessoal que pega ele, diz que está contra a lei de Moisés, todo mundo segue. Aí, outra coisa, se ele for a favor, então, que mate, a favor da lei de Moisés, ele vai contra o mandamento, porque ele está indo a favor do pecado, né? Da lei de pecado de morte. Pegar alguém, apedrejar, matar, isso não é lei de Deus, ok? Então, com a lei legalizada, segundo a mentalidade do povo da época, né? Nem todos, ainda tem essa, mas um certo pessoal, entendeu? Aí então Jesus pensou bem, falou, esses caras são muito espertos, né? Porque eu mesmo, se eu estou lá, eu não passava por esse teste. Então ele diz, é como quem diz, se eu for a favor que mate, eu estou contra o mandamento. Se eu for a favor do mandamento e contra a lei, o pessoal me pega aqui e está contra a lei. De todo jeito não tem saída. Aí o que acontece? Aí Jesus pensou bem, aí perguntou, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí todo mundo, cadê, né? Ele saiu muito bem, perfeito. E tem a outra também, né? Que perguntaram a Jesus, perguntaram com que autoridade ele fazia essas coisas. Aí o que é que acontece? Aí Jesus também diz para eles o seguinte, se vocês me disserem de onde vem o batismo de João, então eu vos direi, né, com que autoridade eu faço essas coisas. Aí o que aconteceu? Aí o pessoal ficou quieto, porque se eles vai contra o batismo que João estava dando, porque a pergunta de Jesus foi o batismo de João, não é o batismo que ele está dando, é diferente, entendeu? Eu sempre procuro ver, né, o que ele falou. Por isso que todos os vídeos que eu fiz, no fundo, é o que ele falou. Mas depois eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês tudo onde eu passei e fiz os vídeos, coloquei aí, que ele falou. Que é que ele fala de modo que ficou impercebível, talvez até para se cumprir o que Isaías escreveu, né, que vendo não vejo, que ouvindo não entendo, e vai por aí fora. Assim como fizeram com todo mundo. E aí ninguém ficou vendo, escutando e não entendendo. Foi feito assim, não é isso? Mas tudo bem. Foi um prazer. Até a próxima, né? Eu vou falar mais de alguma coisa depois.
que o nosso Pai único, verdadeiro e justo, né, os guarde na justiça e na verdade e em tudo de bom, e que nenhum mal aconteça a nenhum de vós, aliás, a todos no mundo, né, que é feito pelos próprios irmãos, né? A falta de compreensão, a ganância de ser tão, então, um quer ser o maior do mundo e não quer cair, né? E quer que siga em frente assim dessa forma e não se importa com o que acontece com o mundo, de certa forma, e depois ainda culpa os outros que não nem sabedoria tem para a ciência, nem para exploração do solo, nem coisa alguma, entendeu? E a gente nem fazer foguete, ninguém aqui faz. Pobre não faz nada disso. Então não pode ser culpado de certas coisas que acontecem no mundo, não é isso? Mas tomarão consciência todos, e todos hão de viver bem. Tá bom, até a próxima, se assim o Pai nos permitir. Ok.